Nossos antepassados tinham uma mania muito condenável, né, atualmente, que é a de contar fofoca pela metade, né? Foi por conta disso que surgiu um dos maiores mistérios da França, que é o do Homem da Máscara de Ferro, né? Alguém viu, saiu espalhando e sobrou até para o rei Luís XIV. É um fato histórico que um dia, né, um homem foi mesmo para a prisão usando uma máscara de ferro. Também é comprovado que ele tinha regalias dentro da prisão e que desde que ele foi detido, ninguém nunca viu seu rosto, a não ser, óbvio, né, o carcereiro que acompanhava o misterioso presidiário. Como o povo não tinha TV e nem internet, eles tinham muito tempo livre para poder fantasiar várias teorias, né, escrever livros também, e foi assim que essa grande fofoca foi parar em Os Três Mosquiteiros, do Alexandre Dumas. Outras produções atuais também fazem referência a essa história, como é o caso também da série canadense Versalhes, sobre o rei Luís XIV, que está disponível no catálogo da Netflix. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Na segunda metade do século XVII, um prisioneiro francês ganhou fama não só dentro do país, mas também fora dele, né, por ter sido transferido usando uma máscara de ferro. Ele ficou preso um tempo lá na Bastilha e ninguém jamais viu seu rosto ou escutou a sua voz também. O único que tinha acesso a ele era o carcereiro que cuidava dele, né, o que também alimentava esse mistério todo, já que o cara circulou com ele por várias cidades na França. Várias cidades, várias cadeias também, né, dentro da França. Alguns autores levantaram hipóteses sobre a identidade do rapaz detido. Poderia ser alguém expulso da corte, poderia ser um inimigo do rei Luís XIV, um parente, ou talvez um cara qualquer, usado para fins políticos também. Até a Holanda se meteu nessa fofoca e ajudou a colocar lenha na fogueira. Até hoje existe muita dúvida sobre quem ele foi, mas alguns registros contam uma parte da história desse famoso mascarado. Vamos começar pelos fatos e depois a gente parte para a fofoca, né? O Homem da Máscara de Ferro, ele foi preso pela primeira vez lá em agosto de 1669, na fortaleza de Pinerolo, que fica na Itália. Apesar de estar em outro país, essa prisão aí, ela ficava na fronteira e foi construída pelo rei Luís XIV. O homem misterioso, ele foi detido junto com outras figuras muito importantes também da França, né? Nicolas Fouquet, por exemplo, que era ex-ministro das Finanças, né? E o Marquês de Lauzon, que era ex-ministro da Guerra. A minha pronúncia é péssima, tá? Mas enfim. E daí surgem os primeiros indícios também de que ele não era um Zé qualquer, né? Ele era talvez uma pessoa que tivesse ali um certo papel na sociedade. Em 1681, ele foi transferido para a fortaleza de Eziles, que também fica ali na região de Piemonte, né? Ainda na fronteira da Itália. Depois de um ano que ele estava lá, o então ministro da Guerra, né, que era o Marquês de Louvois, ele mandou reforçar a segurança ali. No ano de 1687, uma gazeta manuscrita, né, que era uma espécie de jornal, noticiou a transferência do Homem da Máscara de Ferro para um presídio que ficava em Sainte-Marguerite, né, na costa de Cannes. Isso era o dia 3 de maio e a fortaleza onde ele estava tinha sido ameaçada. Detalhe que ali em Sainte-Marguerite só tinha mais um prisioneiro também quando ele chegou por lá, né, dentro de uma liteira, né, fechada, que quase causou a morte dele também. Foi nesse trajeto que supostamente o rapaz teria sido visto com a máscara, começando então o grande mistério. Cerca de 11 anos depois, ele foi levado para a Bastilha, né, lá em Paris, onde ele morreu 5 anos mais tarde. Durante todo o tempo, uma mesma pessoa foi designada como carcereiro dele, né, que era Benny Dorvon de Saint-Mars. E sempre que ele era transferido, ele usava uma máscara de ferro. Mas uma curiosidade é que, obviamente, né, ele não ficava o tempo inteiro com essa máscara aí, né, até porque ele nem teria sobrevivido, né, como a pessoa come aquele negócio ali, né, enfim, ele usava uma outra máscara que era feita de veludo e que era, né, a máscara oficial que ele usava a maior parte do tempo. Depois de 34 anos encarcerado, ele morreu e foi enterrado no cemitério de Saint-Paul,
né, sobre o nome de Machiavelli, ou, como outros registros apontam, como Machioli, né? Estima-se que ele estava na casa dos 50 anos aproximadamente. Alguns documentos da Fortaleza da Bastilha indicam a admissão de um prisioneiro idoso, né, a quem foi ordenado usar sempre uma máscara. O Saint-Mars, que era o carcereiro dele, virou governador da Bastilha quando ele chegou com esse presidiário misterioso. É por isso também que algumas pessoas acreditam que o cara com a máscara não era tão importante assim, e tudo não passou de uma grande jogada de marketing do Saint-Mars para poder se destacar. Fato é que o Machiavelli tinha um tratamento bem diferenciado ali no xadrez, né? Quando ele ficou lá na ilha de Sainte-Marguerite, a cela privativa dele foi reformada e o governo desembolsou 5.000 libras nessa brincadeira toda. As roupas de cama dele também eram trocadas 2 vezes por dia, a cela era toda mobiliada, ele podia pedir quantos livros ele quisesse também, tinha até direito a tocar alaúde, né, que era aquele instrumento de corda, e a prisão também recebia uma boa quantia para poder bancar uma alimentação quase que balanceada. Quando ele foi preso pela primeira vez, eles colocaram 3 portas, né, antes de chegar na cela dele, para que ninguém pudesse nem ouvir a voz. As janelas tinham grades duplas também, para que ninguém pudesse olhar para dentro, né? O próprio diretor da prisão cuidava dele pessoalmente e todos os oficiais que trabalhavam por lá tinham que tirar o chapéu na presença dele e só podiam colocar na cabeça de novo quando eles recebiam a ordem. A primeira vez que esse prisioneiro foi mencionado, né, publicamente mesmo, foi justamente numa fofoca de comadres, né? A duquesa de Orleans, ela escreveu a Sofia de Hanover lá em 1711 que tinha um prisioneiro muito misterioso que precisava usar uma máscara em tudo que ele fazia, né? Até mesmo comendo e dormindo, e que ninguém sabia nada sobre a real identidade dele. Um outro nome famoso contribuiu para essa fofoca e foi ele que inspirou a história que virou o filme O Homem da Máscara de Ferro, estrelado pelo Leonardo DiCaprio nos anos 90. Né? Estamos falando do filósofo Voltaire, que ficou preso na Bastilha de 1717 a 1718. Um outro prisioneiro que estava lá há mais tempo, né, contou sobre o prisioneiro mascarado e garantiu que tinha informações confidenciais sobre essa história. E aí ele disse que o rosto, né, tinha que ser escondido para que ele não fosse reconhecido. Né? O mascarado em si, ele foi descrito por esse prisioneiro, né, como um prisioneiro de estatura maior que o habitual, jovem, nobre e de bela figura. Ele disse que ele tinha modos refinados, que com certeza era uma figura importante, né, e que só comia comida excelente também. O Voltaire ficou obcecado e, enquanto ele esteve preso, ele fez o que pôde para poder descobrir mais sobre esse misterioso prisioneiro. Em um dos seus livros, o que se chama O Século do Luís XIV, ele revelou a teoria. Ele contou que o Homem da Máscara de Ferro seria irmão gêmeo do rei Luís XIV, conhecido na época como o Rei Sol. O filósofo alega categoricamente que a rainha Ana da Áustria ficou a sós com a parteira e uma criada também, e por isso ninguém sabia o que realmente tinha acontecido. Poderia ser verdade? Poderia, né? A não ser pelo fato de que os nascimentos da família real da França, todos eram públicos. Né? Então dezenas de pessoas ficavam ali na sala em que o parto estava acontecendo, e existem várias memórias e cartas também descrevendo o dia do nascimento, né, do Rei Sol. E em nenhuma delas existe uma menção a gêmeos, ou a um momento também que a rainha tivesse ficado sozinha com uma parteira. O Alexandre Dumas se baseou, inclusive, nessa fofoca aí para escrever o romance Os Três Mosquiteiros, que inspirou, né, o filme O Homem da Máscara de Ferro, que é esse filme aí com o Leonardo DiCaprio. Existe uma outra teoria também que acredita que o mascarado teria sido fruto de uma pulada de cerca da rainha. A criança teria sido criada no campo e, quando estava um pouco mais velha, virou encarcerada, porque podia, né, pedir a sua herança aí. Essa tese, ela foi escolhida para o enredo da série Versalhes, que eu já comentei lá no início do vídeo, né, série da Netflix. Na série, o rei Luís mantinha um homem com a máscara por conta da semelhança física que eles tinham. Os boatos sobre esse homem misterioso também serviram para poder reforçar as críticas ao absolutismo do rei Luís XIV, o rei que ficou, né, mais tempo no trono, à frente de uma nação, até aquele momento, porque a gente sabe que depois Betinha deu o nome dela, né? Durante a Guerra dos 9 Anos, que acabou em 1697, a Holanda também se meteu no boato.
Os holandeses eles tentaram ferir o rei Luís XIV, alegando que esse homem era um amante da rainha Ana da Áustria e pai biológico do rei. Todo mundo que tinha alguma coisa contra o Rei Sol, ou que adorava uma fofoca também, começou a inventar aí uma identidade nova, né, para esse homem da máscara de ferro. Uma das mais famosas era a de que era ele, o conde de Vermandois, filho do Rei Sol, com uma das suas amantes. Esse conde aí teria criado encrenca com o pai por ter se assumido gay e por ter supostamente também dado um tapa na orelha do príncipe que era o herdeiro ao trono. Também chegaram a achar que poderia ser o filho de Oliver Cromwell, que era o famoso político, né, e líder inglês. Em St. Mars, o carcereiro que virou diretor, ele falou disso numa carta lá de 1688, que as pessoas acreditariam, né, se eles falassem que era talvez Richard Cromwell, que ficou desaparecido por 9 anos, de 1671 até 1679. Só que ele reapareceu depois, em 1680, né, livre como pássaro. Dizem que St. Mars fez isso só para poder criar um boato falso e dispersar o público também. Pessoas da corte que eram acusadas de traição ou conspiração, ou que simplesmente desagradavam ao Rei Sol, né, e desapareciam, eram associadas também a esse prisioneiro, né, misterioso, e foi assim por muitos anos. A teoria mais aceita atualmente, que ainda tem suas controvérsias, é que o homem por trás da máscara de ferro se chama, na verdade, Eustache d'Angers. Não existe consenso também sobre esse nome dele, né? Até porque alguns acreditam que d'Angers seja uma contração de Angers, né? Que seria a região de onde ele vem. Na última década, um pesquisador também lá da Universidade da Califórnia lançou um livro que se chama Em Busca do Homem da Máscara de Ferro, um conto histórico investigativo, que é fruto de uma ampla pesquisa dele. Nesse livro aí, o autor revela que já se sabia, né, que esse Eustache ele era criado pessoal de alguém, mas não se sabia de quem. E aí, em 2015, cartas do carcereiro de St. Mars foram descobertas. E essas cartas aí traziam algumas informações sobre o Eustache. Ele era criado particular do cardeal Mazarin, que né, ninguém menos do que o tesoureiro e principal ministro durante o governo de Luís XIV. O Mazarin se tornou um homem riquíssimo e não à toa também, né? Uma parte dessa grana teria sido proveniente de furto. E onde Eustache entra no meio dessa história toda? Ele foi apontado como a pessoa que teria descoberto que o cardeal andava furtando dinheiro de antigos reis ingleses. Só que ele não soube a hora certa de fazer essa denúncia, né? E aí, por isso, ele acabou preso. A máscara, ela foi mais uma punição também, para que ele não pudesse revelar a identidade para ninguém, né? Caso ele desobedecesse, seria morto imediatamente. Uma outra teoria, ela aponta que Eustache achou alguns documentos diplomáticos entre França e Inglaterra, e aí começou a falar sobre o conteúdo desses documentos por aí. E aí Luís XIV mandou o rapaz para Fortaleza, né, de Pinerolo, onde anos mais tarde ele se tornou criado de Fouquet, que eu mencionei lá no comecinho do vídeo. E quando o Fouquet morreu, o governo fingiu que o Eugène, né, o Eustache, na verdade, foi libertado, né? Na verdade, ele foi mantido preso com essa máscara. Até a publicação do livro desse autor americano, acreditava-se, na verdade, né, que a pesquisa do historiador Maurice Duvivier, revelada na década de 1930, era mais próxima da realidade, né? Ele chegou à conclusão de que o nome completo do prisioneiro misterioso era Eustache d'Angers de Cavois. Ele teria nascido em 30 de agosto de 1637 e seria filho de François d'Angers e Marie de Servien. Marie teve 10 filhos, sendo que 9 chegaram à vida adulta e 2 morreram em um campo de batalha junto com o pai. Eustache ficou órfão de mãe e, curiosamente, ele não estava no testamento, sendo assim, viveu apenas com o que dava ali para sobreviver. O Eustache ele se envolveu no caso dos envenenamentos, né, um dos maiores escândalos do século XVII, que aconteceu justamente na corte francesa também. Centenas de pessoas morreram de forma bem misteriosa, que depois todas as pessoas foram associadas ao ocultismo, rituais pagãos, né, promovidos por Catherine Montrançois. Esse sobrenome é difícil, né, mas foi a maior serial killer da história. O Duvivier acreditava que o Eustache assumiu o nome de Auger na época
e ele era um fornecedor de substâncias letais. O problema é que se ele tivesse mesmo feito isso, ele teria sido executado e não apenas preso, né? E há quem diga que ele só participou de forma mais indireta também, e aí por isso que ele acabou tendo a vida poupada. A título de curiosidade, o escândalo dos envenenamentos, né, foi investigado por muitos anos, mas tudo foi interrompido quando o rei descobriu que uma das amantes dele, que era a Madame de Montespan, era uma das pessoas envolvidas. Se alguma dessas teorias sobre o homem por trás da máscara de ferro faz algum sentido para você, me conta aí nos comentários qual que você escolheu para você. É muita fofoca, né? Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.